E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para exportar um objeto desenhado no Blender aqui para o fatiador Cura, que é um fatiador open source que eu uso para fazer minhas impressões 3D. Então vou mostrar como é que faz. Então, primeira coisa tem que lembrar o seguinte, o Cura ele usa arquivos do tipo STL. E eu preciso então fazer com que o Blender exporte para o tipo STL. Porque quando a gente usa o Blender, ele grava do tipo .blend, que é proprietário, né? Então é o tipo de arquivo dele. Assim como o Fusion grava de outro jeito, o AutoCAD é DWG e assim vai. Então cada modelador vai ter sua extensão. Então tem que ter um jeito de exportar isso para uma linguagem comum, que no caso, para impressão 3D aqui, é o arquivo .stl. Como é que a gente faz para exportar isso aqui? Eu vou pegar esse avião todo aqui, que é um objeto só. Na verdade são dois, né? Tem o corpo dele aqui e esse estabilizador. Vou até esconder o estabilizador. Vou focar nisso aqui agora. Como é que eu imprimo isso? Bom, para começar, eu não vou conseguir imprimir isso aqui como uma peça só, né? Até conseguir, vai ficar meio esquisito, que eu vou ter que encher de suporte para poder fazer a impressão. E também tem a questão do tamanho. Então olha só, se eu for medir isso aqui, ele tem quanto? Ele tá em milímetros, tá? A unidade aqui que eu estou usando. Então, está dando aqui algo em torno de 376 milímetros. A minha impressora, na altura, cabe no máximo 250. Então, eu vou ter que fatiar de alguma forma isso aqui. A parte de exportar é bem simples. Por exemplo, eu selecionei o objeto aqui, File, Export, STL. Só isso. Você vai dar um nome para ele, C, Temp, X1, que é o nome do avião aqui, X1 STL, e Selection Only, porque eu tenho mais objetos aqui dentro. Eu quero apenas o selecionado. Pode deixar a escala como está, não muda nada disso aqui. Se tiver modificadores, e pode aplicar o modificador antes, não é o caso aqui. E Export STL. E aqui no Cura, é bem simples. Só vem aqui, File, Open File, C, Temp, X1, STL. E vai carregar. Ele vai tentar entender qual é a escala do objeto e aplicar aqui. Tá? Então, normalmente, ele às vezes fica um pouco errado, mas só você pode multiplicar por 10 ou dividir por 10, depende de cada caso. No meu caso aqui, eu multiplico por 10, só botar um zero a mais aqui, vai ficar o tamanho correto. Só que o tamanho correto dele aqui, como eu já falei, vai extrapolar a minha área de impressão. Eu não tenho como imprimir isso aqui. Então, nós vamos ver nesse vídeo hoje como é que eu faço para fatiar esse objeto e para que eu possa exportar aqui para o Cura para poder fazer a impressão. Então, vamos voltar aqui para o Blender. Bom, tem duas formas aqui que eu conheço fazer isso, para poder fatiar ele. Eu vou imaginar o seguinte, eu quero fazer isso aqui em 3 partes, tá? Eu vou cortar mais ou menos aqui o nariz dele, vou deixar a seção central aqui, onde tem as asas, e a cauda. Então vou dividir aqui em 3 partes a fuselagem. E vou dividir a asa em 2. Então eu vou separar essa parte aqui e essa parte aqui, ok? Então na verdade vão ser 5 partes que vão ser impressas. Eu vou quebrar esse objeto aqui em 5 partes. Como é que faz isso? O jeito mais simples seria assim, ó. Entra no modo edição, vou selecionar aqui vértices, vou ligar o modo transparência, Alt Z, essa transparência aqui. Aliás, deixa eu até ligar para vocês aqui o screencast, para vocês verem o que eu estou fazendo, quais os comandos que eu estou usando, né? Para aparecer aqui do lado dos comandos, tá? E eu vou usar agora o comando B, para criar um box, uma caixa, para selecionar essa parte aqui. Só que tem um porém. Eu preciso uma base mais ou menos reta para poder apoiar ali na impressora, para não ter que criar suportes, para que eu possa depois também emendar isso uma parte na outra. Então, o ideal que seria um corte bem reto aqui. Nessa parte do objeto é quase que reto, porque todos os meus loops estão retos aqui. Só que vai ter parte que não vai estar. Por exemplo aqui, ó. Imagina se eu for selecionar essa parte de trás, ó, aqui da cauda. Vamos supor que eu quero o corte aqui no meio. Olha só, ele nem pegou certinho aqui porque o loop não é reto, né? Então, essa solução aqui se aplica para alguns casos. Nesse objeto aqui, ela vai se aplicar no caso da asa. Porque olha só, deixa eu desselecionar tudo. A asa tem um formato aqui, o encaixe dela aqui no corpo, aqui na fuselagem, é arredondado, né? Então, eu poderia fazer um corte reto aqui e fazer emenda na asa. Mas vai ficar meio esquisito, até porque eu vou ter que lixar depois tudo isso aqui. Seria mais interessante bem nessa parte que ele está arredondado aqui. Se for olhar de pertinho, olha, ele é arredondado aqui. Ó. Então seria mais fácil fazer a emenda aqui, colocar um pouquinho de massa, lixar, esconderia mais aqui a emenda, certo? Só que para fazer isso eu tenho que manter esse formato arredondado aqui. Então esse é um exemplo que eu poderia usar a seleção
para poder fazer a divisão, né? Então, olhando por cima, como é que eu faria isso aqui? Provavelmente eu iria imprimir a asa desse jeito aqui. Eu ia apoiar essa parte aqui, o bordo de ataque na mesa, e imprimir para cima aqui. Eu teria mais área de apoio, né? Do que simplesmente usar só essa parte aqui. Lógico que isso vai depender do tamanho da impressora. Eu posso também já imprimir algumas vezes asas usando essa parte de apoio. Só que como vai ficar uma parte arredondada, eu teria que dar suporte aqui embaixo. A única diferença seria isso. Então, para esse caso, a parte de seleção seria interessante. Eu poderia vir aqui, selecionar tudo está em modo transparência. Vim aqui, seleciono o mais próximo possível dessa parte arredondada. Deixa eu voltar para vértice aqui. Um pouquinho mais aqui ainda. E aqui pertinho, mais ou menos onde vai ser a parte arredondada, eu vou escolher um desse loop aqui para ser meu corte. Então pode ser esse aqui. Aí seleciono mais esse também, mais para frente, selecionar outros, para facilitar a minha seleção já. Aí seria simplesmente continuar selecionando o resto para fazer a minha divisão, né, o meu corte. Como é que faz para separar agora? Uso o comando P e posso separar por seleção, por material ou partes separadas. Por enquanto aqui vai ser por seleção. O que ele faz? Ele cria um outro objeto, vou até separar ele aqui para vocês verem. Tirar a transparência. Só que ele fica vazado aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou um buraco. Mas isso é fácil corrigir, tá? Você vem aqui, no último ponto aqui, no último vértice, no último loop cut, e Alt F, ou aqui botão direito, fio. Opa, não fez fio porque ele não selecionou o quê? Ah, não selecionei tudo aqui, ó. Ficou alguma coisa aqui em cima. Deu um erro na seleção aqui, ó. Aqui, ó. Por isso, eu acabei colocando coisa a mais. Deixa eu apagar esses 3 vértices aqui. Pronto, agora tá certo. Tá bem retinho. Agora acho que deu. Então vamos lá, seleciono de novo esse loop aqui. E fio. Pronto, agora deu certo. Tá feito. Depois, claro, como a asa aqui é simétrica, eu faria um mirror dela para poder imprimir outro lado também. Para não ter que fazer outro corte igual lá, né? E aqui na fuselagem, eu teria que também tampar o buraco, né? Teria que vir aqui, ponto de seleção, fazer a mesma coisa que eu fiz agora. E aqui tampa o buraco. Alt F. O No Face Feed é o mesmo problema que deu antes, que eu acabei apagando um vértice, né? Aqui, ó. Mas tudo bem, eu não vou nem perder tempo com isso aqui agora, porque eu não vou exportar essa parte agora. Então, esse jeito de fazer a separação tem os prós e contras, né? Nesse caso aqui, como é a parte curva, eu acho que vale a pena. Mas se eu quiser fazer partes retas, não é assim que eu trabalho, tá? Não é assim que eu faço. Deixa eu fazer então um revert, deixa eu voltar como estava antes, para eu fazer esse corte aqui, voltei como estava antes exatamente. Vou ligar o screencast de novo. Eu faço assim, ó, os cortes quando eu faço minhas impressões. Eu crio um objeto, Shift Edge, eu crio um cubo. O padrão eu crio de 2000 milímetros, né? Então vou mudar aqui. Eu quero que esse cubo tenha no Y, no X pode ser, sei lá, 100 milímetros, no Y 0,1 milímetros e no Z 100 também. Só para ter um valor aqui arbitrário, mais ou menos do tamanho do avião. Vou aumentar um pouquinho para cá. Ó, imagine esse cubo como sendo uma faca, tá? Então eu vou determinar onde vai ser meu corte. Só mudar de posição ele. Por que 0,1 milímetro? Porque eu vou ter que ter um gap, né, uma diferença entre as partes que vão ser coladas, vou ter que colocar cola ali. Então 0,1 milímetros ele não vai mudar a estrutura do objeto aqui, não vai nem aparecer. E vai ser o suficiente para poder ser preenchido com cola. Então não vai interferir praticamente nada, tá? Eu gosto desse tamanho aqui. Pode ser 0,2, 0,3, vocês escolhem o tamanho. E aqui eu faço o seguinte agora, uso a operação booleana. Você seleciona o objeto que eu quero imprimir, eu quero fatiar, aliás. Vem aqui, modificador, adiciona um boolean. E eu quero pegar a diferença em relação ao objeto, esse cubo. Ele está calculando agora, né, para fazer o corte. Posso até clicar no cubo aqui e esconder por enquanto. O hide. Vamos olhar de lado como ficou. Ó, dá para ver o corte aqui já.
Eu não apliquei ainda, tá? Então, eu não dei o apply aqui ainda, então por isso que eu não estava mostrando. Agora eu mandei ele entrar na modo edição e tá mostrando. Tem um cortezinho aqui, é bem difícil de ver porque só 0,1 milímetro, né? Ficou bom o corte aqui, a posição tá boa? Eu venho aqui e aplico. Se não, eu vou lá e modifico a posição do meu cubo, onde eu quero cortar. Mas vamos supor que tá bom aqui, então eu vou aplicar o corte. Agora ele vai realmente cortar a malha aqui do avião. Se eu clicar aqui agora e no modo edição, vocês vão ver que tá lá o corte, ó. E é um corte totalmente reto. Dá pra ver bem com o zoom o seguinte, ó, como os loops aqui eles não são bem retos, tá? Eles estão curvos aqui, ó. Mas o corte ficou extremamente reto, bem certinho. E com esse corte feito, eu faria mais um aqui também, claro. Eu só iria aqui no cubo, que dá para movimentar ele mais para cá. Vamos supor que o outro corte seria aqui, grab, Y, mais ou menos aqui assim. Bem arbitrário, tá? E só repetiria aqui o processo. Aqui é modifier, boolean, que era a diferença desse cubo e vem aqui e aplica depois. Estou calculando ainda, né? Que essa malha é bem pesada. E aplica. Pronto, nem preciso mais do cubo que vai ser o nosso corte. Posso apagar. Olha aqui o corte como ficou. Retinho também. Agora, como é que faz para separar isso aqui? Ó? Você entra em modo de edição. Não precisa selecionar nada, tá? Não tem que estar selecionado. Você vai usar o comando P exatamente igual. Só que ao invés de usar seleção, selection, você usa by loose parts. O que é loose parts? Partes soltas, né? Porque como eu fiz um corte agora, na verdade, isso aqui é um objeto só. Ainda é um objeto só, uma malha única. Aliás, um objeto único, mas uma malha separada. Então, os pontos eles não se ligam aqui. Tanto é que se eu clicar aqui e apertar o L, que mostra tudo que tá, seleciona tudo que está linkado nele, ó, ele fica só até aqui, ó. Se eu clicar aqui L, só essa parte do meio. E aqui, L, só essa parte aqui. Eu poderia fazer a seleção desse jeito, apertar o P, vai Selection. Mas o jeito que eu acho mais fácil é assim, ó. E faz uma vez só, para todos os cortes que você fez no teu objeto. P, by loose parts. Automaticamente vai criar aqui 3 objetos. Esse objeto aqui seria o nariz dele, o corpo e a cauda. E olha só, eu nem preciso preencher aqui, ó. Ele já faz para mim uma face preenchendo, não fica um buraco. Ok? Porque eu não posso imprimir coisas ocas, né? As peças que são impressas tem que ser, chama de watertight, tem que ser fechadas, né? Então, as peças agora estão prontas para serem impressas. Como é que faz isso aqui agora, a exportação, vocês verem? Vamos aqui, File, Export, STL, vou chamar de C-Temp, é o mesmo nome, tá? X1, só recarregar lá. Somente o selecionado, tá? Para não pegar todos os outros que eu cliquei lá, que eu separei. Export STL. Vamos lá, procura agora, nosso fatiador. Ele até viu que foi modificado, já quer recarregar. Sim, vou dar um reload nele. Tá lá. Tamanho certo já. E aqui, lógico, eu faria só um giro dele, né? Para que eu possa colocar ele em pezinho aqui na mesa. 90 graus, girei, para fazer impressão. E mandaria fatiar. Clicaria em Slice para fatiar. Mas não é o foco desse vídeo de hoje. É como exportar, como cortar e exportar. Então fica bem mais fácil, né? E para finalizar esse vídeo de hoje, só um detalhe importante, pessoal. Essa malha aqui, ela é bem complexa já. Ela está bem subdividida. Pode ver, tem muita subdivisão. Então na hora de imprimir vai ficar bem arredondado. Tá? Vai ficar bem legal. Acontece que é o seguinte, quando a gente usa o Blender, a gente tem que definir, como ele é um modelador de polígonos, existe um número limitado de polígonos aqui, não é baseado em funções, tá? A criação dos objetos. Por exemplo, vamos clicar aqui, Shift Add, vamos colocar algo bem simples, um cilindro. Quando eu coloco um cilindro aqui no meu objeto, ou meu mundo 3D aqui, ele me pergunta quantos lados que ele tem, no caso aqui é 32, tá? 32 lados. Então, o cilindro ele é todo facetado, na verdade. Se eu for aqui em objeto e pedir para que ele esconda isso aqui, fazer um shade smooth, que é shade smooth, olha, ele ficou todo arredondado, tá? Só tem que tirar essa parte aqui, ó. Visibility.
Então vim aqui nas normais, Auto Smooth, agora ficou certinho. Se eu colocar algo que dê muito brilho, por exemplo, essa parte aqui, ó, parece que ele é muito subdividido, parece que ele é bem fluido aqui, né? Mas na verdade não é. Então olha só, se eu pegar isso aqui e exportar agora, File, Export, para o STL, vou usar o mesmo nome de arquivo, só o que está selecionado isso aqui, o que vai acontecer? Quando for recarregar, dá um reload, o problema dele foi a escala, agora foi muito grande, né? Vamos só mudar a escala dele, vamos tirar aqui um 0. Vou tirar mais um 0 ainda. Se for ver de perto aqui, ó, olha só, aqui ele está facetado, tá ok? Eu demorei para entender isso aqui quando eu comprei a impressora 3D e comecei a fazer as primeiras impressões, eu não entendi por que ficava isso. Depois que eu percebi que, na verdade, uma coisa é a visualização do objeto, como ele está aqui, e como que ele é exportado, como ele é realmente a malha dele. Então sempre antes de exportar, vem aqui, ó, Object, não usa o Shade Smooth, usa o Shade Flat, para mostrar como ele é realmente, tá ok? E aqui você pode usar subdivisões, né, para poder subdividir ele e ficar mais preciso, né? No caso aqui eu faria o seguinte, Subdivision Surface, uma vez, duas, tanto faz, e só que na parte de cima eu tenho que colocar alguns loops aqui para que ele possa arredondar o cantinho também aqui, né, sem distorcer muito. Agora se eu der uma apply, o objeto realmente ficou assim agora, com um monte de subdivisões. Então é isso que foi feito naquele avião, tá? Ele já tinha sido feito assim, por isso que ali ficaria uma impressão bonita. Então só lembre disso, detalhe aqui, sempre quando for exportar alguma coisa, verifica se está desligado aqui o Smooth dele. O Object, lembrando, Object, Shade Flat, para mostrar realmente como ele é, tá ok? Porque se eu ligar o Shade Smooth, ele vai enganar a gente. Ó, ficou mais bonito assim, tá ok? Então pessoal, é isso, queria mostrar para vocês como fazer a exportação aqui de um objeto complexo como esse avião, né? Aliás, esse avião aqui vocês podem ver aqui na descrição, eu deixei o link para vocês verem todo o treinamento que eu fiz aqui, são 7 aulas, onde eu mostro passo a passo como que eu fiz a modelagem dele, e aí vocês vão aprender bastante coisa sobre o Blender. Ok, pessoal? Então, obrigado, então, até o próximo vídeo.